Irmãos, graça e paz a todos, amém? Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente dito na leitura das Escrituras, só dar um retorno, né? Às vezes nós não temos aqui um momento específico de testemunho, né? Em algumas igrejas que nós temos por aí, sempre tem uma oportunidade, né? Para dar um testemunho, mas um testemunho que nós queremos dar, aliás, 2 testemunhos a respeito dos resultados que nós obtivemos aí, das orações que foram feitas há 15 dias atrás, foi 15 dias atrás, é isso? Semana passada, semana passada, nós oramos pela Bruna, a nossa missionária, esposa do Vinícius, que está lá em Moçambique. Ela teve um trauma pós-parto, e que os médicos não estavam identificando, e naquela ocasião, semana passada, nós oramos, pedindo a Deus que intervisse de alguma forma, e que pudesse estar lá tocando nas pernas da Bruna, e já nós temos resultados positivos, amém? Então Deus está agindo. Isso mostra o poder intercessor de uma igreja, porque ela também faz parte do nosso corpo aqui, amém? Também do Serjão, né, missionário, que também estava doente, né, está já melhorando, é isso? Também, isso, irmãos, olha, isso são testemunhos, além de outros demais testemunhos que nós temos por aí, que Deus tem feito milagres, amém? Irmãos, nós estamos iniciando hoje, aliás, nós começamos hoje pela manhã, a nossa série de mensagens, Fé e Ação. Você deve ter visto isso nas redes sociais, nós anunciamos também no IP Notícias nos cultos anteriores, e hoje nós estamos iniciando aí a série de mensagens, Fé e Ação. Por que fé e ação? Irmãos, biblicamente falando, nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, amém? É as Escrituras que dizem isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, está falando do dom, da fé. Isso, aquilo, está falando da fé. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom. A graça te salva para a salvação, mas faz mediante a fé, e a fé é dom de Deus. Entende que essa ação é monergista, mono único, ergista, trabalho único de Deus. É Deus que faz isso dentro de você. É Deus que coloca uma fé salvadora dentro de você, para crer na mensagem da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que te salva sem você merecer, mas Ele conquista você. Então isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Mas fé e ação, fé e obras, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos a partir dessa salvação. Vamos lá, nós somos salvos pela graça para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça para as boas obras. Versículo posterior desse mesmo texto, em Efésios 2, diz assim, 2:10, se eu não me engano, é isso? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, de antemão, para as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, salvos e criados para as boas obras. Então, quando nós falamos de fé e ação, nós estamos falando dessa fé, que depois de sermos salvos com a fé salvadora, também Deus nos dá, para nós continuarmos a vida, a fé perseverante. A teologia reformada trabalha esse tema também, da fé salvadora e da fé perseverante, aquela fé que te acompanha, para te dar chance, para perseverar, para te ajudar no caminho até o fim da sua vida. Olha que interessante, essa fé que você tem dentro de você, ela vai te ajudar a você crer, e ela dará resultados espirituais para você no meio da caminhada, amém? É isso, essa fé tem que existir, essa confiança tem que existir. É como o celular sem crédito, ou oração e fé, oração e palavra. A oração sem fé, a oração sem crédito, igual o celular sem crédito, não liga para ninguém.
Antigamente nós tínhamos a lista telefônica, não tinha? A lista telefônica seria a palavra, onde a gente encontra os endereços espirituais, onde a gente vai lá, pede uma pizza celestial, e você liga. Se você não tem crédito no seu celular, não tem como pedir, vai passar fome, porque não tem crédito. Entenda isso. Essa fé te garante que você pode, na caminhada, ter acesso à fonte espiritual que revela, sim, princípios e valores, doutrinas, experiências, provoca desejos, nos exorta, e ela me chama atenção para que eu tenha uma reação diante dela. Por isso, fé e ação. A fé me dá a chance de acreditar, de crer e de agir por meio dessa fé, amém? É isso. A pergunta é: como você tem usado e exercitado a sua fé diante de situações, notícias ruins? Onde eu quero chegar com isso? Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, mais precisamente no capítulo 1. Neemias está ali depois de Esdras, um pouquinho antes ali de Esther, o livro de Esther. Neemias capítulo 1. E o tema proposto dessa série de mensagens está baseado no livro de Neemias, todo ele. Nós teremos aí pelo menos 11 ou 12 mensagens até o final do ano, dentro dessa perspectiva de fé e ação. O livro de Neemias traz demonstra esta fé e ação ao mesmo tempo. Então eu estou agindo pela fé e agindo ao mesmo tempo e produzindo obras, não para a salvação, mas porque já estou salvo, para as boas obras. Geralmente, boas obras em circunstâncias difíceis, em situações difíceis, como esta que nós veremos aqui no livro de Neemias, que começa a nos mostrar que diante de notícias ruins, a oração se torna, sim, a arma mais poderosa que nós temos nesse mundo, para lutarmos espiritualmente, amém? A oração é uma arma que às vezes nós não sabemos usar, e que ela precisa ser usada, a oração com fé, oração com crédito, uma oração que se apresenta para Deus, com palavras, em direção à autoridade que é Ele. Então eu me apresento diante de uma autoridade, eu me aproximo, porque oração é aproximação, muito mais do que falar muitas vezes, é só a tua presença, diante daquele que pode todas as coisas. E como que você se porta diante do Deus que você ora todos os dias? Você se porta diante de Deus com notícias boas, mas você também se porta diante de Deus com notícias ruins. Como é que você reage diante de ambas? Aqui nós temos a narrativa, e temos uma experiência de Neemias, que não é uma doutrina, mas que é uma experiência, mas que destaca a oração como um princípio ativo espiritual, que faz parte do nosso relacionamento com Deus, amém? A oração é um meio de comunicação que nós temos com Deus, amém, meus irmãos? E quando a gente acha que é parte de nós essa oração, meu Deus, é só ler as Escrituras, é o Espírito que nos ensina a orar como convém ali significa o que é absolutamente necessário, é o que deve acontecer, é legítimo, é dessa forma. Meu Deus, então, as orações que eu tenho feito, então, pastor, pode ser que não passe pelas dicas do Espírito Santo? Infelizmente, pode ser, que algumas das nossas palavras, as orações, são puro egoísmo da nossa parte, vaidade, orações que mais atacam, orações que são mais egoístas do que oração que parte em glorificar a Deus. Por isso que na oração existe uma liturgia. Toda oração, Deus precisa em primeiro lugar ser adorado. Na oração tem a confissão de pecados, há uma limpeza, você vê o trono de Deus, Deus se apresenta e você, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. E na oração, Deus também provoca um chamado, e esse chamado muitas vezes é levantar, sair de um lugar protegido, rodeado por lírios, depois nós vamos entender o que é isso, longe de casa, mas protegido, em casa e desprotegido. Essa é a realidade de Jerusalém. Nesses paradoxos da nossa vida cristã, onde parece que a gente não entende nada,
Eu quero dizer para você, independente da circunstância onde você está, quais circunstâncias que te rodeiam, qual situação que está instalada sobre você, o que vai fazer diferença você estando no lugar certo ou não, é a presença de Deus na sua vida, amém? A presença de Deus na sua vida. E se você entende que essa presença, ela autentica, ela assina embaixo a respeito da tua posição, do teu chamado e da tua missão neste ambiente. A qualquer momento Deus pode contar com você para uma reviravolta na sua vida, para você já ajudar uma família, ajudar uma igreja, ajudar um parente, ajudar o teu esposo. Você é capaz de entrar em oração com Deus para ser esse instrumento de reconstrução na vida de uma pessoa? Nós vamos ver em Neemias, versículo 1, do capítulo 1 de Neemias, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Cidadela de Suzã, depois eu quero destacar, não quero esquecer de falar isso. Na cidadela de Suzã, é onde ele estava. É onde ele estava. Veio Anani, um de meus irmãos, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos também cometido pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Moisés é teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. E é isso que tinha acontecido. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Pai bendito, recebe a glória desta palavra desde já. Seja o Senhor aquele que ministre no espírito, na alma, no corpo, na mente, no centro da existência dos meus irmãos essa noite, em nome de Jesus. E Pai, nós pedimos que nesse ambiente espiritual, nesse ambiente que contém as nossas vidas, nós somos de fato o templo do Teu Espírito, que sobre nós exista, Pai, sim, a proteção do Senhor, e que no mundo espiritual, Satanás seja repreendido em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Deus, sobre essa igreja, nenhuma ingerência, nenhum espírito de dispersão tem autoridade para agir no nosso meio, em nome de Jesus, porque aqui está o teu povo, Pai, faço para ouvir a tua palavra, faço para ouvir e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, muito bom.
O contexto do livro de Neemias acontece dentro de um cenário caótico, aonde esse povo, por conta da desobediência do passado, agora está vivendo esse caos na cidade de Judá. Neemias recebe a notícia em uma outra cidade, porque ele também estava exilado. Interessante que ele está fora da sua terra, mas protegido de certa forma. E quando ele ouve a notícia dos restantes que ficaram lá na cidade de Judá, porque lá, quando os inimigos invadiram a cidade, tiraram os judeus de lá, e levaram muitos, alguns morreram, outros foram levados, mas havia um restante que ficou lá, e os que ficaram lá, estavam sofrendo em grande desprezo e miséria, como nós lemos no verso 2, melhor, no verso 3, e se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo, os muros estão derribados e suas portas queimadas. Quando Neemias, e nós não podemos também, podemos incluir aqui também o livro de Esdras, que na antiga Bíblia hebraica, esses dois livros era um único só. Com o passar do tempo, essas duas narrativas foram separadas, mas elas estão dentro do mesmo contexto, pregando dentro de uma mesma perspectiva, e avaliando, sim, mostrando, revelando, como se dará, daqui um pouco, a reconstrução desse povo lá em Judá. Olha que interessante, já havia sido invadido aquela cidade, já haviam saqueados, destruídos os muros, tudo queimado, só que depois de viver essa realidade, e os exilados lá, em outra cidade, como no caso de Neemias, que ouviu, não é possível que está acontecendo isso, então ele ouve essa notícia ruim, e ele tem uma reação diferente. Olha que interessante, se nós lemos esse primeiro versículo aqui, melhor, se nós lemos o versículo 3, e se você for lá no capítulo 4, melhor, capítulo 4, nós vemos uma outra forma de reagir diante de notícias boas. Neemias nos ensina que nós podemos ter uma reação positiva diante de notícias negativas, certo? Atitudes positivas, atitudes honrosas e nobres espirituais diante de notícias difíceis. No capítulo 4, verso 1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, isso lá na frente, já conquistando o terreno, Neemias e seu povo, ardeu em ira, olha lá, tendo Sambalate, que era inimigo desse povo, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu os judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, vão trazer louvor a Deus ainda? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso os montões de pó, as pedras que foram queimadas? E quando eles ouvem notícias boas, ou melhor, foi isso? É isso? Ah, sim, exato. Estavam com ele Tobias Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro. Isso aqui a gente vai pregar depois, mas eu quero dizer para vocês que Neemias, diante de uma notícia difícil, teve uma posição, uma atitude positiva, uma reação positiva. E a reação dele foi, primeiro, não foi conversar com o seu rei, porque ele era copeiro do rei, não foi bolar uma estratégia com seus amigos, vamos voltar lá, vamos brigar com eles, não. Ele enxergou que esse problema era um problema que o próprio povo de Deus tinha arrumado contra o próprio Deus. Presta atenção, a pior coisa que nós podemos ouvir, é quando um dos nossos da nossa casa está prejudicando a nossa casa mesmo. Neemias foi um homem que percebeu que esse problema não era um problema
dos inimigos que tinham invadido. Não obstante, eles foram essas peças que invadiram a cidade, roubaram e exilaram o povo de Deus. Deus permitiu isso. Mas mais do que isso, Deus só permitiu isso porque era uma forma de castigar o povo de Deus. E isso acontece várias vezes com Jerusalém, com Israel. E Neemias enxergou que esse problema negativo era um problema muito grave. Era um problema, era uma crise instalada diante de Deus. O problema era o próprio Deus. Vocês estão arranjando problema com Deus. Que fosse com outras pessoas, mas não com Deus. A gente esquece, a gente pensa que Satanás é o nosso inimigo mortal. Mas a gente esquece que no final de tudo a gente vai ter que lidar com Deus. A Bíblia fala da ira vindoura, não de Satanás, da ira vindoura do próprio Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando ele recebe essa notícia negativa sobre o povo que vivia em miséria e desprezo, ele tem uma reação espiritual, aonde ele nos ensina que a oração aqui se torna a melhor e a maior arma poderosa, a maior e melhor arma poderosa deste mundo. Ele tem uma atitude de orar a Deus, oração, e a oração significa exatamente aqui, se colocar na presença, face em direção a uma autoridade. Ele se coloca na presença de Deus, por isso que ele fala, perante o Deus do céu. Ele reconhece que o problema é do povo de Deus com Deus, não é do povo de Deus com os vizinhos, as nações vizinhas que queriam acabar, não é contra o seu inimigo, às vezes o problema não é com o diabo, com os que te percebem, é um problema teu com Deus, que você precisa resolver. Por que aconteceu isso, meus irmãos? Desobediência, desprezo pela palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, antes de entrar na terra prometida, Moisés havia falado para o povo, olha só, depois que vocês passarem o Jordão, antes de vocês passarem o Jordão, não esqueçam dos mandamentos e estatutos, porque eu não quero qualquer pessoa, de qualquer jeito, entrando na minha terra. Tem que entrar lembrando dos meus estatutos, dos meus juízos, dos meus mandamentos. Tem que ser, vocês vão vencer o inimigo que está lá, e vocês vão organizar aquela terra, vão construir aquela terra, e vão lembrar dos meus estatutos, dos meus juízos. Eu quero um povo organizado, espiritual, lá na terra prometida. Deus não te dá uma casa nova, Deus te dá um trabalho novo, e melhor, para você continuar sendo o mesmo que você era. Deus quer que você seja mais excelente, amém? E sendo assim, que você faça com maestria, com organização, com dedicação, com vida piedosa. O povo esqueceu da piedade, brincou com Deus na terra que havia prometido, na terra que mana leite e mel. Às vezes a gente pode, meus irmãos, presta atenção, a maior prova que na terra que mana leite e mel a gente pode pecar, é que desde o começo foi assim, que Adão e Eva pecou onde? Fora do Éden ou dentro do Éden? Dentro do Éden, onde não havia pecado. Eles pecaram dentro do paraíso. Se hoje você voltasse para o paraíso, com certeza, você e eu, nós iríamos pecar. Não adianta colocar a culpa em Eva e Adão. Se colocasse você hoje lá, você também iria pecar. Então Deus estava mostrando assim, olha, vocês precisam guardar os mandamentos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, diante desse cenário que ele ouviu, caótico, Jerusalém, ou melhor, Judá está destruída, os muros estão destruídos, como diz aqui, as portas estão queimadas, o povo vive em grande miséria e desprezo. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso. Para que essa oração poderosa seja eficaz, ela tenha poder, energia para fazer funcionar, ela deve ser precedida por um conhecimento de uma necessidade. Claro, grande miséria e desprezo, muros destruídos e portas queimadas. Então, necessariamente, se essa notícia que aconteceu, imagina você voltar para a tua casa agora. Quem viu a destruição lá parte do Havaí? Estranho estranho, muito estranho. Quantas pessoas perderam tudo que tinha? Você volta para casa e não tem mais nada. Como é que você vai reagir diante dessa notícia ruim? Você vai blasfemar contra Deus? Neemias nos ensina alguma coisa. Ele se coloca diante de Deus e começa a adorar a Deus. Ele não deixa de ouvir a tristeza. Sabe quando a gente quer evitar pessoas de ouvirem notícias ruins?
Eu não sei até onde isso é bom. Eu fui, junto com a minha mãe, o primeiro a saber que meu pai havia falecido. E depois, durante o velório, eu fiquei na casa da minha tia em Londrina. Eu queria ficar no velório do meu pai. E eu fui só ver o meu pai no finalzinho, no enterro. Querendo me proteger. E isso gerou uma raiva, porque eu queria estar no velório ver meu pai. Como é que nós elaboramos isso? Indo na presença daquele que tem o controle de todas as coisas. Adianta eu viver uma vida aqui e começar a blasfemar contra Deus? Porque aconteceu dessa forma? Além de ter tirado meu pai, eu nem vivi o velório do meu pai. Aí Deus começa a ressignificar a nossa história. Porque Deus faz isso. Se nós somos fracos, Deus faz isso. Ele começa a reconstruir e ressignificar. Deus vai reconstruir os muros quebrados da sua vida. Mas primeiro começa com oração. Diante de uma notícia ruim, necessária, a oração eficaz, a oração poderosa, quando nós agimos sabemos usar essa arma, nós vamos avançar em nome do Senhor Jesus, amém? É isso. Está aqui no verso 1 e 4, né? Ele ouviu uma notícia ruim, e aí ele fala aqui no verso 4, tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não deixou de manifestar o que era humano da parte de Neemias. A raiva talvez, o choro, o lamento. Eu não sei o que ele falou. A oração está ali. Eu não sei se tem outras partes dessa oração, mas ele falou isso. A questão é, meus irmãos, tem gente que ouve notícias boas sobre nós e não fica feliz conosco. Mas tem gente que ouve notícias ruins sobre nós e ele se levanta para ter uma ação positiva diante de Deus para curar e libertar essas pessoas. Quando nós temos uma notícia sobre a Bruna, sobre o Serjão, o que nós fizemos aqui? Ficamos tristes e levantamos a Deus uma oração, amém? E Deus já está agindo, porque Ele é fiel. Porque Deus é fiel. Você precisa aprender isso, nós precisamos aprender isso. Quais são as notícias que estão na sua mente, destruindo você, dividindo a sua mente, gerando ansiedade, e você não sabe que você precisa deixar a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, essa fissura na mente, porque ele tem cuidado de você. Entra na presença do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam reconhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas, orações, ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Não há psicologia, não há filosofia, não há nem pregação de um pastor que possa trazer tanta paz como só a paz de Deus, tanto entendimento como só a presença de Deus, depois que você ora. Diante das ansiedades que estão minando a sua mente, merímenos, mente dividida, fraturas emocionais, traumas emocionais e sentimentais e afetivos, porque você não consegue lidar com os seus problemas, porque você está desprotegido, não há muros, os muros estão quebrados. Se os muros estão quebrados, você está protegido, porque naquela época as cidades eram protegidas pelos muros. A primeira proteção contra o inimigo eram os muros. O problema é que a nossa mente está desprotegida do capacete da salvação, e a gente precisa saber e vestir a armadura. A gente precisa orar diante de Deus, porque não ande ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições, orações, súplicas, ações de graça. Então o primeiro ponto aqui é que nós podemos vivenciar a eficácia da oração diante de um problema negativo. Eu vou orar a Deus, porque o problema é nosso com Deus, não é contra o inimigo. Eu não vou orar a Deus falando assim: Deus, nós temos raiva do povo que invadiu a nossa terra, nós temos raiva do nosso vizinho que fez isso, temos raiva do fulano que tal que fez isso. Não faça isso. Ore a Deus, o adore, comece a adorá-lo. Foi isso que ele fez. Aonde nós vemos o segundo ponto. A oração se torna eficaz, poderosa, porque ela é conduzida de uma forma reverente, respeitosa. Olha o verso 5. Olha o conteúdo da oração dele. Ele não ora de qualquer forma, ele não blasfema,
ele ora de forma a adorar a Deus. Ele começa: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível. Porque o problema é com Deus, amém? Não é com Satanás. A gente começa a orar a Deus achando que Satanás está envolvido nisso. Mas o problema é um problema de pecado contra o próprio Deus. Você consegue enxergar problemas na sua vida que você mesmo causou? E que Deus, de certa forma, permitiu você experimentar o resultado dessa escolha? Porque eu sou livre para escolher o que eu quero, de certa forma. Será que eu tenho toda a liberdade de escolher o que eu quero? Sim. Sim. Mas eu posso dizer para você que você não pode escolher uma coisa: o resultado das coisas que você escolhe. Se você querer agora colocar a mão no fogo, dá para você escolher que vai ficar frio? Sim ou não? Absolutamente não, porque a natureza daquilo que você está escolhendo gera combustão. Colocar o dedo na tomada, não tem como, a não ser igual eu fiz agora. Coloquei desde o começo do culto, coloquei meu celular para colocar, para carregar, coloquei justamente, vocês não sabem disso, está aqui, a energia ineficaz, aquela bendita daquela, não tinha energia, e está lá agora, porque eu coloquei no lugar certo, está vendo, é isso, energes, eficaz, dentro, ergo, trabalho, ergométrico, trabalhando dentro, agora está trabalhando dentro, agora está eficaz, vai encher, vai se completar, em nome de Jesus, vai, e é isso que Deus quer fazer. Não saia da presença de Deus até você estar completo. Não saia da presença de Deus, continue orando, Ele vai preencher você, você vai vencer, você fará a oração certa, uma oração de reverência. É o melhor jeito de começar uma oração, começando a dizer: ó Deus dos céus, como Tu é grande e temível, e até podendo ser ousado e fazer assim: Deus, eu vou lembrar o Senhor. Calma aí, rapaz, ninguém precisa me lembrar. Não, mas eu quero lembrar. Eu lembro o Senhor porque, olha aqui, olha o verso 3 ali, 5. Que guardas a aliança em misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Meu Deus, olha o verso 6. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, Deus, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, palau, a palavra no grego, no hebraico, está dizendo assim, uma face em direção a uma autoridade, exatamente isso, quando ele está pensando como copeiro do rei, quando chega para provar para o rei, ele fala exatamente isso, palau, eu estou aqui para experimentar, antes para não prejudicar o Senhor, é isso, ele está experimentando antes, aquilo que foi muito ruim para Deus, o pecado do povo, ele se coloca diante de Deus, assim, Deus, com essas notícias que eu ouvi, não tem como eu ficar da mesma forma como eu estou, eu já estou chorando antes, lamentando antes, então eu queria que estivesse fazendo assim para o copeiro do rei, olha, eu já bebi o vinho antes, ele está fazendo mal para mim, eu vou morrer, e eu não quero te dar esse vinho para o Senhor morrer, porque o Senhor é o meu Senhor. Então ele começa a se humilhar diante de Deus, porque só Deus pode curar esse homem, e fazer com que esse vinho não faça mal para ele. Aí Deus começa a perdoá-lo, porque o copeiro fazia isso, ele experimentava antes o vinho, que era para o rei não morrer. Então Neemias experimenta antes, sozinho, intercedendo para um povo que nem sabia que aqueles miseráveis estavam lá, e começa a colocar diante de Deus, fala assim: Deus, eu experimento, está duro, está difícil, estou lamentando, chorando, jejuando, está difícil de engolir isso, mas eu o reverencio diante do Senhor, porque sim, essa oração vai tocar o teu coração, e olha que interessante, essa oração não foi um dia só, a oração eficaz, ela precisa ser perseverante, amém? Olha a parte do verso 6 aqui, faço a tua presença, dia e noite, traz a ideia, que Neemias, olha só, dia e noite, e se a gente comparar Neemias 1 com Neemias 2:1, que está aqui escrito, Neemias levou 4 meses orando, antes de obter resposta de Deus. A pergunta é, você é capaz de orar 4 meses, para ter a resposta de Deus sobre uma situação negativa? A tua atitude positiva é uma rápida, ou uma atitude positiva de que você vai alcançar, Deus vai responder
Essa é a minha oração. Deus vai fazer valer a minha presença na presença dEle, porque eu estou diante de um único que pode resolver o meu problema e o problema do povo dEle. Por isso que eu estou falando para vocês, irmãos, a gente não vê a cura, a transformação da nossa família, de problemas difíceis do relacionamento, porque a gente não se coloca na brecha pela nossa família, pelo nosso casamento, relação com os filhos, irmão, pai, filho, porque a gente não quer ser aquele que intercede. Palau era uma expressão de oração usada no Antigo Testamento, diferente de outras palavras do hebraico, que era aquele cenário de guerra, onde tinha um exército de um lado, um exército do outro, tinha um vale, aí saía um representante de um lado, um representante do outro, e eles iam e se encontravam no meio do vale, e conversavam entre eles. Palau era uma face contra a outra face, em direção à autoridade, a outra autoridade, e eles ali acordavam como ia ser a guerra, ou se ia ter guerra ou não ia ter guerra, ou se eles iam se desafiarem, porque a palavra oração ali é como se estivesse afiando uma lâmina, pronto para guerrear. O problema é quando nós entramos na presença de Deus, Deus de um lado, Deus do outro no vale. Você acha que você tem chance de vencer Deus? É melhor desistir, deixa Deus ser Deus, entra do lado de Deus que nós vamos ganhar. E é isso, ele leva 4 meses para convencer Deus. Ele leva 4 meses orando na presença de Deus, e Deus vai só ouvindo a força desse homem, porque ele sabia que seria grande essa restauração. Quanto tempo você ora por um problema negativo que fez você estremecer? Por que você parou? Olha aqui, continua orando, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Para, porque parou? Parou por quê? Continua. Neemias significa Deus conforta. Racalias, que era o pai de Neemias, significa espere por Deus. Hanani, que veio trazer a informação da desgraça que havia lá em Judá, aquele que implora, diz assim, o pai dizia, né, espere por Deus, Deus vai te confortar. Aí veio a graça. Aquele que implora, espera por Deus, e Deus vai confortar. E Deus estava confortando o coração nessa oração, Neemias. Confortando o coração, porque daqui um pouco, o conforto, presta atenção, sabe o que é conforto? É estar rodeado de um muro, junto, forte, com o forte. Quem é que conforta você? Quem é forte que está do teu lado? Com o forte. O que é o forte? A fortaleza. Lembra que eu falei da cidadela de Suzã? Cidadela significa fortaleza que protege uma cidade. Suzã significa, sabe o quê? Lírios. Neemias estava numa cidadela, numa fortaleza de lírios, rodeada por lírios. E ele ouve da cidade dele, que lá não tem nem mais muro, e também não tinha lírios. Então o cara vivia bem, exilado da sua cidade, mas ele não via que o povo vivia bem. Então o que ele faz? Eu vou deixar essa cidadela de Suzã. Eu vou sair do meio da beleza, e eu vou para o meio do caos. Porque nesses 4 meses, Deus foi me convencendo que eu deveria sair daqui, e tomar a atitude de ajudar na reconstrução dos muros daquelas pessoas. Você é capaz de orar para uma pessoa? Por 4 meses. E ser um pedreiro ajudando a construir um muro da casa dessa pessoa? Sair do meio do conforto, da cidadela de Suzã, e ir para o caos onde não tem muro? Por isso que a oração é o único meio de comunicação espiritual que te dá força e certeza que você tem um chamado e que você tem uma missão. A oração, ela precisa ser um meio sempre de comunicação com Deus, na vida cristã, na sua vida piedosa espiritual. Você não avança mais, nós avançamos mais individual, como família e como igreja, porque nós paramos de orar, paramos de ouvir milagres porque não mais oramos. A gente que está pensando em projeto social nessa igreja, a gente precisa orar mais, e a gente vai fazer isso, e a gente vai mudar essa postura. Nós temos visão sobre algo, mas pouco nós oramos, porque é na oração que a gente começa a fazer a oração certa, ensinada pelo Espírito, de como as coisas vão proceder de começo ao fim, ainda que seja 4 meses esperando. Deus, quando nós iniciarmos, tudo estará pronto para que esse projeto comece a ser reconstruído em nome de Jesus. A oração não pode faltar. Por isso que a oração também é poderosa
porque ela tem que ser acompanhada de confissão. Olha o verso B, parte B aí do verso 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, olha lá intercedendo, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o verso 7, temos procedido de todo corruptamente. Meu Deus, porque talvez a sua vida financeira não está dando certo, talvez porque você tem administrado de forma incorreta, infiel, trapaceira, fraudulenta. Meus irmãos, isso tem sido realidade na vida de filhos de Deus. Meu Deus, isso acontece com os meus filhos em casa. Os nossos filhos pecam muito fora do lugar. E aí, como pastor, eu falo assim, muda a postura. Vem aqui, confessa o seu pecado. Diga que você foi um péssimo pai para Deus. E começa a exaltar Deus, e Deus vai mudar a tua sorte. Famílias inteiras pedindo perdão para Deus. Não vejo outra reconstrução de proteção para a sua vida individual e familiar e eclesiástica. Porque quando você, individualmente, começar a ter uma postura diante de Deus, você contamina o outro que está do teu lado. Fortalece a sua família, a outra família é fortalecida, e vai inflamando, e uma geração que tem fogo de Deus vai inflamando cada vez mais, e aí a gente tem uma sociedade, um grupo, uma igreja fortalecida aqui nessa cidade. Não para ser melhor igreja denominacional, esquece isso, mas a igreja verdadeiramente de Deus, amém? É isso. Então, olha aqui, ele começa a confessar, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Não, a gente não fez isso. Então, por isso que na oração não falta adoração ao Deus do céu, e não falta a oração perseverante e a oração que confessa os pecados. Porque o problema do povo que estava vendo essa miséria aqui, era um problema de rejeição à palavra de Deus. Vocês arrumaram um problema grande contra Deus, diante de Deus. Não foi o inimigo que só invadiu, é que vocês desobedeceram a Deus. E eu pergunto hoje, esse mesmo Deus permite essas coisas na nossa vida? Eu fico perguntando, faz uma reflexão da sua vida. Você está pregando um Deus que castiga, meus irmãos. Se você aprender que castigar significa manter você casta, manter a casta. É como se você fosse um chinês, um japonês, sei lá. Eu estou falando desse povo oriental que é mais assim. Não case com outro japonês. Não case com outro que não seja japonês. Não case com outro que não seja uma japonesa. Mantenha a casta. Castigo é fazer casta. Mantenha a pureza. E Deus às vezes castiga para mantenha a pureza como os filhos de Deus. Mantenha a santidade. A santidade é a forma de Deus castigar todos os dias você. Fazer com que você mantenha a pureza. Não é uma nova perspectiva de ver o castigo de Deus? E Deus faz isso às vezes. Ele permite certas coisas que nós escolhemos. E a gente enfrenta porque nós fomos resistentes, desobedientes, rebeldes, obstinados e apóstatas. Aí já não tinha mais degrau, só é abismo. A escada da desgraça. O que é escada para você de autossuficiência é a escada de desgraça para Deus. A gente vai indo achando que está tudo certo, mas vai dar rolo lá no final. Foi o que aconteceu com o povo. E não falta isso, nós estamos terminando. Dentro do verso 8, 10, nós vemos que também nessa oração, ele ora, lembrando a Deus das promessas. Presta atenção, meus irmãos. Ele exalta a Deus, ele persevera, ele confessa os pecados dele e do povo, e ora a Deus fazendo lembrá-lo. Olha lá o verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Deus, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. E aí e aconteceu mesmo, vocês transgrediram, e eu espalhei vocês como exilados. Simples assim. Verso 9, mas se nós convertermos a ti, Deus, mas se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados, quer dizer, aqueles que estão separados, estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome, o meu nome. Presta atenção, meu irmão, quantos de vocês aqui como família,
Não tem relacionamento mais com os pais, com os irmãos, com o tio, com tia, com o filho. Vários, não poucos. Eu tenho situações na minha família, difícil, relacionamentos rompidos, que a gente não imagina. Como é que uma mãe rejeita um filho, uma filha? Acontece. Como é que um pai rejeita um filho? Acontece. Como é que um filho despreza e abusa do pai? Acontece. Por que há esse desajuste? Porque talvez o pai não educou o filho corretamente, ou o filho, depois de ter ensinado bastante, participado de uma igreja, participou do rol, fez profissão de fé, mas ele adulto, ele escolheu viver a vida que ele tem. E está vivendo essa desgraça, promovendo separações a cada vez mais. Isso não acontece? Acontece. Filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de líderes de ministério, filhos de crentes, acabados, arrebentados. Como restaurar isso? Se os filhos são aqueles que estão juntos no pai, no Salmo 127 ou 28, que fala assim, que ele está, quando o inimigo vem à porta, os filhos vêm junto com o pai. Se o inimigo vem à porta para atacar o pai, os filhos vão junto lá, falam assim, o que você quer? Quer alguma coisa? Os inimigos olham assim e voltam para trás, porque os filhos estão juntos. Então, nós temos uma família unida, é uma família fortalecida. Os filhos fazem parte desse muro. Eu não estou falando de dinheiro aqui não, irmãos, coisas materiais, eu estou falando de coisas que tem a ver com, que alimenta, que faz bem para a tua afetividade, os teus sentimentos, as tuas emoções. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você está mal com a sua mãe, mal com o seu pai, mal com o seu filho, nada vale. Você não está feliz, vive uma desgraça. Eu não quero isso para a minha vida. Então, antes disso acontecer, eu luto, brigo. Esse papo, quero ter paz do que ter razão. Vamos brigar, vamos se perdoar, e vamos mandar embora essa rachadura, para não acabar com o nosso muro aqui em casa. Vamos discutir o assunto. Não quero isso aqui na minha casa. Amém? Amém. Vamos seguir junto? Vamos. Fechou as brechas? Fechamos. Logo vem a paz. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Homens, tenham coragem de chamar a responsabilidade para vocês, dentro da casa de vocês. Mulheres fazem isso também, para os filhos. E por fim, esse homem que estava intercedendo pelo povo, e tentando lembrar Deus das promessas, é o homem também que se inclui nesse projeto, porque ele também fazia parte daquele povo que pecou lá também, porque também ele havia sido exilado. Presta atenção, olha o verso 11. Para a oração ser eficaz, temos que compreender a parte que teremos de desempenhar como a resposta à nossa própria oração. Está dizendo, olha o verso 11. Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem sucedido, olha ali, bem sucedido hoje o teu servo, e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Irmãos, aonde entra talvez aqui o desafio? O desafio é que você pode ser um Neemias na sua casa. Alguém que possa experimentar no primeiro momento notícias ruins sobre a sua casa, se levantar, ser confortado por Deus diante dessa notícia ruim, porque filhos que estão desviados tiram o conforto da família. Pais que estão separados tiram o conforto da família, ficam desprotegidos. Os maiores problemas de muitos filhos que estão nas drogas é porque não tem a presença dos pais dentro de casa. Estão desprotegidos, não tem muro, não tem proteção. Nas afetividades, nos sentimentos, no físico, espiritualmente. Aí Deus fala assim, levanta como Neemias então. Comece a orar, homem de Deus. Comece a orar, mulher de Deus. Se levanta, Deus vai te confortar na oração que você está fazendo, e Deus vai te levantar também, para começar a confortar e gerar uma construção de muro em volta do seu esposo, da sua esposa, dos teus filhos, que esse conforte é o que conforta, aquele que está presente, confortando, conforte, com aquele que está forte, que é o que está com sozinho, consolo, com sozinho. Se você está sozinho nessa, Deus está do teu lado, junto com você, formando uma dupla.
para te consolar, formando uma dupla para te fortalecer. Busque a presença dele e avance na sua vida espiritual, avance na sua vida familiar, na sua vida eclesiástica, na sua vida social. Avance, seja um homem, uma mulher de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Nós daremos sequência às demais mensagens na próxima semana. Venham, participe. Haverá outros desdobramentos dessa história. E olha, está claro nesse livro que ele começa bem. Ele começa orando ao Deus do céu. Você quer ver a reconstrução da sua casa? Comece com a oração. Entre na presença de Deus. Ore, que Deus vai lá na filha. Deus vai pegar aquela filha, em nome de Jesus. Deus vai aparecer para aquele homem, para aquela filha. Deus vai assustar aquele homem, aquela mulher. Deus vai aparecer, e Deus está fazendo isso no nosso meio. É só orar a Deus, Deus vai começar a aparecer na sua casa. Aí ele vai aparecer dizendo assim: eu quero começar a edificar essa casa junto com você. Porque se o Senhor não edificar a casa, aí vão trabalhos que edificam. Olha, eu estou saindo agora, mas eu quero ficar do outro lado, do lado de fora. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas espera aí, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está providenciando para você. O Deus que entrou na sua casa, o Deus que saiu da sua casa, quando Ele volta para trabalhar no outro dia, Ele volta com pão para você, o pão de cada dia. Amém? A gente tem consolo, tem conforto todo momento com Deus. Ore. E Deus vai continuar fazendo, porque existe uma igreja obediente nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, recebe a glória deste culto no teu altar. Recebe a glória deste culto, Pai, dos louvores, das canções, das orações, da palavra que foi ministrada. O Senhor é adorado, glorificado. Deus, eu peço que permaneça a tua palavra, porque ela não volta vazia. A tua palavra não volta vazia. A minha falha, mas a do Senhor não falha. Então, Deus, realmente, Pai, que essa estrutura desses ensinos que foi manifestado hoje, falado hoje, Deus, entre no espírito, na alma dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que eles sejam provocados pelo teu espírito, a orarem ao Deus do céu, e clamarem ao Deus do céu, por uma futura reconstrução, ou presente, ou iminente reconstrução dos seus lares, em nome de Jesus. Pai, que isso já comece a acontecer nesta semana, neste dia, que você volte para a sua casa, e comece já a orar ao Senhor, e você vai ver milagres de Deus acontecendo nesse processo, em nome de Jesus. Por isso, Pai, guarda essa igreja, que eles tenham uma boa semana na tua presença, cubra-os com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a respeito deles, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, e que o Senhor sobre vós levante o seu rosto, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.